Olá! É, Hoje eu gostaria de conversar com você sobre planejamento e dentro do planejamento eu gostaria de conversar sobre as modalidades organizativas. São várias as modalidades organizativas, né? Nós podemos pensar em três grandes blocos, partindo do que a Adélia Lerner apresenta. Nós podemos pensar nas atividades permanentes, aquelas que os alunos têm semanalmente, quinzenalmente, como visita à biblioteca, projetos de leitura, informática ou um outro projeto que a gente tenha. Então, eles acabam acontecendo durante todo o ano, durante todo o semestre, e o aluno vai se inserindo nessa prática. As sequenciais, né, nós temos basicamente nas sequenciais as sequências didáticas e os projetos, pode ser o didático, pode ser o projeto de letramento, que eu vou falar no próximo programa, e também nós temos as atividades esporádicas. Os alunos apresentam determinada necessidade ou curiosidade e a gente então desenvolve uma atividade esporádica que é para ajudar os alunos a compreenderem determinados aspectos. A sequência didática, ela veio com muita força a partir das Olimpíadas de Língua Portuguesa e antes disso dentro do projeto do Banco Itaú, Escrevendo o Futuro. Então ali nós já tínhamos uma sequência didática mais prescrita de gêneros, baseada na equipe de Genebra, de Dawes e Cheneuly, que vão definir isso, né? Que a sequência didática é uma organização de atividades, nas quais há uma apresentação da situação, os alunos vão conhecer aquilo que eu quero com eles trabalhar, né? Na perspectiva de Dawes e Cheneuly, a ideia é o trabalho com gênero oral ou escrito, né? Na perspectiva da Adélia Lerner, tu podes trabalhar além disso, tu podes trabalhar com um autor e tu podes trabalhar vários gêneros do mesmo tema para compreender este tema, né? Então, não é só de língua portuguesa. Depois disso, vem a produção inicial. Essa produção inicial é para capturar os conhecimentos do aluno sobre o gênero, o autor, o tema. Essa produção inicial, ela não vale nota, ela vai ser o meu regulador e vai me ajudar a organizar o que vem depois, que são os módulos ou as oficinas. E esses módulos e essas oficinas, eles vão capitalizando os conhecimentos dos alunos, né? Então eu posso ter 3, 4, 5, depende muito dos meus objetivos. Então assim, e feito tudo isso, eu tenho a produção final. Essa produção final, ela passa por uma autoavaliação do aluno e depois pela avaliação, né, numa perspectiva, como eu disse, de avaliação somativa, e então a gente compara a produção final com a inicial. Nesse processo de avaliação e de planejamento, eu preciso sempre considerar os objetivos. O objetivo mais amplo, que pode ser de repetir de uma sequência didática para outra, e os objetivos específicos daquela sequência didática, né? O que eu desejo? Eu quero que os alunos analisem notícias, né? E comparem com as fake news, né? Eu quero que os alunos problematizem as fake news, por exemplo, né? Eu quero que os alunos analisem o uso das mídias sociais e que eles produzam ao final, por exemplo, uma cartilha orientando as pessoas a descobrirem o que é uma fake news e o que é um fato, né? Realmente. Então, são objetivos. Na segunda-feira, né, hoje nós estamos no dia 23 de novembro, no dia 19 eu trabalhei em São João Batista com os professores de educação infantil, com os professores dos anos iniciais e dos anos finais. E nós trabalhamos sequência didática nas diferentes disciplinas com diferentes gêneros, né? Então é muito importante que o professor faça um bom planejamento, né? E esse planejamento, na minha opinião e na minha experiência, ele tem que estar no primeiro momento, né, num plano, numa tabela, para que o próprio professor possa ver. Eu fiz algumas sequências didáticas e dessas, uma
eu fiz sob encomenda e acabei publicando também. Então, neste caderno que se chama Pingo nos Hinos, ele já existia um caderno para os alunos e eu fui convidada a montar uma sequência didática sobre os hinos. É o hino à independência, o hino nacional e o hino à bandeira. Então, para eu poder, né, dialogar com os professores que queriam usar esse material, primeiro eu me coloquei no lugar deles. E eu produzi, vocês conseguem ver aí? Eu produzi, então, a organização dos módulos. Para cada módulo, eu fui colocando um objetivo. Então, a apresentação da situação inicial, né, a produção inicial, e aí vieram os módulos, e no finalzinho veio a produção final. Então, o que eu queria dizer? Que é muito importante para regular o módulo, para ver se eu vou fechar esse módulo ou não, ter objetivo. Por exemplo, o primeiro módulo, depois da produção inicial, foi como se faz um hino. E qual era o meu objetivo ali? Conduzir os alunos ao levantamento de hipóteses sobre a construção de um hino, ampliar os conhecimentos históricos acerca da independência do Brasil. Então, não é uma sequência didática só de língua portuguesa, né? Ela envolve geografia, ela envolve história, ela envolve música, ela envolve arte também, né? No outro módulo foi realizada, né? Foi sugerida a leitura dos hinos patrióticos. Depois teve um módulo especial só sobre o hino nacional, porque o hino nacional tem toda uma sintaxe invertida, né? Que nem sempre facilita a compreensão. Depois foi se trabalhando, né? O hino à bandeira e o próprio símbolo, né? Então, uma questão semiótica também. As características do gênero, né? E aí foi muito difícil achar uma definição de hino, né? Porque, para quê? Para que os alunos compreendessem essa estrutura, essas características. O módulo seguinte foi um módulo da linguagem. Então, o hino se aproxima do quê? Se aproxima de uma música, se aproxima de uma poesia, né? E depois, né? Foi sugerido uma enquete, uma entrevista com as pessoas para ver se as pessoas conhecem o hino, que hino que elas conhecem, quando que elas cantam esse hino, e assim por diante, né? E então eles terminaram, né? O último módulo foi um módulo que eles deveriam eleger, né? Um tema para poder fazer o seu hino, né? Então a gente tem hino de time de futebol e tem grupos que tem hino também. E aí, né, no final, há várias possibilidades, e uma das possibilidades era criar um hino para a própria turma, usando todas as características, né? Então, quanto tempo leva isso? Aí vai depender do professor, né? Então, é muito interessante que quando ele coloca, ele já fica imaginando, para alcançar esse objetivo, quanto eu vou precisar? Precisar de uma aula, 2 aulas? Como é que isso funciona, né? Então, assim, fazer uma sequência didática não é difícil. Cheguei a essa conclusão com os professores. A gente já faz sequências didáticas. O que a gente não faz é textualizar esse planejamento antes de começar e depois ir regulando e replanejando. Eu espero ter ajudado vocês nesse momento e num outro programa a gente fala um pouco mais sobre planejamento, sobre modalidades organizativas. Vamos ficando por aqui.